Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de entomologia geral. Hoje nós vamos estar focados aqui falando a respeito do filo Artrópoda, né? Dos artrópodes, como nós também podemos chamar. E o objetivo hoje é falarmos a respeito das características dos artrópodes, tá certo? Falei para vocês a respeito de filo, né? E o que vem a ser filo? Então, dentro da taxonomia, nós temos essa divisão, que ela vai de reino até espécie. Então, se nós lembrarmos, nós, como seres humanos fazemos parte do reino animal. Porém, nós somos a espécie Homo sapiens. No reino animal, nós temos elefantes, nós temos serpentes, nós temos os próprios insetos que fazem parte do reino animal, mas há subdivisões até chegar em cada espécie, tá bom? Então, se você perceber aqui, nós saímos de reino, onde você tem uma base maior, tá certo? Nós temos aqui algumas poucas semelhanças, ok? E conforme nós vamos descendo para filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar em espécie, nós temos aqui então o maior número de semelhanças possíveis, tá certo? Por exemplo, nós temos o reino animal e temos o reino vegetal. Nós da agronomia estudamos muito o reino vegetal. São reinos distintos. Só que no reino animal, que é o nosso objeto de estudo hoje aqui, nós temos uma variedade muito grande de características de animais. Por exemplo, temos animais que são mamíferos, animais que não são mamíferos, animais que voam, animais que são aquáticos, terrestres, e esse é o objetivo aqui dessa taxonomia, desses taxons aqui, em que conforme você vai descendo, as semelhanças vão aumentando até chegarmos em espécie, ok? Então, o que nós vamos estudar hoje é o filo artrópoda. Então, ele está dentro dessa categoria. Em alguns momentos, nós vamos falar que esse filo ele vai se subdividir em classes, ok? E essa classe ela vai se subdividir em algumas ordens, tá? Dentro da entomologia geral, nós vemos ordens de importância agrícola, né? Tanto aquelas que vão causar dano econômico, como algumas ordens que vão ser benéficas, como é o caso aí dos inimigos naturais, tá certo? Quando nós chegarmos na disciplina de entomologia agrícola, nós vamos estudar dentro dessas ordens a espécie específica. Qual é o nome daquela lagarta que ataca a soja? Ela é da espécie Anticárcia gematalis, nome vulgar, lagarta da soja, e assim por diante, tá bom? Então, falando um pouco a respeito aqui da entomologia geral e do filo artrópoda, esse nome artrópoda, ele vem do grego, né, em que artron lembra articulação e podos, né, que dá origem à poda, dentro da palavra artrópoda, significa pés, tá certo? Então, eles são aqueles indivíduos que eles possuem articulações. Embora o nome faça menção aos pés, os pés ou as patas não são as únicas articulações que esses insetos possuem, tá certo? Uma outra articulação importantíssima, que está muito claro aqui no visual dessa imagem, são as asas, ok? Que são articuladas. As antenas também são outros membros, né? Ou apêndice, nesse caso aqui, que são articulados. Então, lembrando do corpo humano, o joelho é uma articulação, o cotovelo é uma articulação, é o que permite, então, o movimento, tá certo? É uma característica específica, então, dos artrópodes, tá? Lembrando, pessoal, que os artrópodes possuem esse filo dos artrópodes, ele tem a maior diversidade de espécies do reino animal. E essa é a minha informação
muito interessante, né? Todos os indivíduos do reino artrópode, eles representam aproximadamente 70% de todo o reino animal. Então, veja a quantidade, né, de insetos que a gente tem. Então, aqui uma imagem também que vai mostrar para nós um pouco dessa diversidade, tá certo? Há hoje catalogado cerca de 1.100.000 espécies que são descritas, tá certo? Porém, há alguns trabalhos científicos aí que apontam que esse número pode ser muito maior do que 1.000.000, porque há muitas espécies que ainda estão desconhecidas e que por isso não foram registradas e catalogadas, tá bom? Então aqui uma das características, né, falamos no início que a ideia aqui é vermos as características desse filo. Uma das características dentro do filo dos artrópodes é que ele tem, por exemplo, o que está aqui no slide destacado, uma heteronomia, ok? O que vem a ser essa heteronomia? É que o inseto ele possui o corpo dividido por tagmas, ok? Ou por alguns setores. Se nós olharmos aqui na figura ao lado, perceba que o corpo desse inseto aqui, ó, ele tem cabeça, ok? Ele tem o tórax em azul e ele tem o abdômen, tá certo? Então você tem aqui o que nós chamamos de uma heteronomia, corpo dividido por partes. Especificamente, nós vamos ver isso aqui com vocês durante o nosso curso de entomologia geral, que, por exemplo, a cabeça, ela é o tagma sensorial, é o primeiro tagma. Por que ela é sensorial? Porque estão presentes aqui nesse tagma a antena, ok? Nós vamos ver que esses insetos possuem antenas. Então você tem aqui a antena. E a antena, ela tem diversas funções e uma delas, por exemplo, é a de perceber o ambiente que está ao seu redor, tá certo? Vai perceber, por exemplo, temperatura, vai perceber, por exemplo, proximidade de outros insetos. É através da antena que ela vai ter alguns tipos de sensores para olfato, sensor gustativo, tá bom? Então, por isso que a cabeça ela é um tagma sensorial e também tem os olhos, né? Vamos ter uma aula específica aqui para aprendermos a respeito dos olhos, né? Que são olhos compostos, temos também ocelos, e esses olhos aqui são sensoriais, por quê? Porque é ele que vai fazer a projeção de imagens ou a detecção da presença da luminosidade, tá bom? Passamos depois para esse outro tagma, que nesse caso aqui chama-se tagma locomotor, que é o tórax, tá? Por que ele é tagma locomotor? Porque ele é a divisão do corpo aonde está acoplado as pernas ou as patas desse inseto e também é aqui que vai estar acoplado as asas do inseto, tá bom? Nós vamos ver depois que nós temos aqui, então, 3 pares de patas ou 6 patas, tá bom? Que nós podemos também observar aqui nessa imagem aqui o tagma sensorial, que é a cabeça, antenas e olhos. Temos aqui, veja bem, aqui nós temos aqui o tórax, ok? Toda essa região aqui é o tórax, onde está inserido nele aqui as patas, também sendo o tórax aqui a asa, e por fim nós temos então o tagma visceral, que é o tagma do abdômen, ou tagma abdominal, tá bom? E uma outra característica, então, é que o corpo, além de ele ser dividido em partes, ele é segmentado, tá bom? O que seria isso, então? Perceba que nós temos a cabeça, mas a cabeça ela é dividida por segmentos. Então, temos aqui um segmento, um outro segmento. É como se fossem subdivisões do tagma. Olhando aqui no caso do tórax, o tórax é uma única divisão, é um único tagma e possui 1, 2, 3 segmentos. Agora, o abdômen, olha aqui, tem uma quantidade muito maior de segmentos, tá bom? Então, é isso aí que diz respeito ao a características, né, gerais a respeito dos artrópodes, ok? Então, uma outra coisa que é característico desse filo é a simetria bilateral.
se nós traçarmos uma linha bem ao centro aqui do corpo desse animal, né? Bem ao centro aqui, o que nós vamos perceber? Que ela tem uma similaridade, ok? As mesmas características que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho também do lado direito. Isso vai desde questões de apêndices maiores, como a asa, né, dessa borboleta aqui, como também uma linha passando aqui vai deixar um olho para um lado, um olho para o outro, antenas, ok? E isso nós chamamos de simetria bilateral. Então, eles são assimétricos, ok? Uma outra característica importante é a presença do esqueleto externo. Um nome muito comum utilizado é o exoesqueleto. Essa figura que vocês estão olhando aqui, ela não é um, um inseto vivo, isso aqui é só a carapaça. Já habitou dentro dessa estrutura um inseto. O nome exoesqueleto, né? Exo vem de externo e esqueleto. Então, é um esqueleto externo que esse animal possui, tá bom? Eu chamo esse exoesqueleto, né? Faço a comparação sempre como uma armadura. Lembra daquelas armaduras medievais em que, para se lutar o soldado, né? Ele se vestia de uma armadura para uma proteção? É mais ou menos isso. O inseto ele cria essa carapaça, ok? Pode ver que ela envolve desde patas, olhos, aparelho bucal, ok? Parte da cabeça, do tórax, do abdômen, fica todo protegido, e dentro dessa carapaça, desse exoesqueleto, é que está o animal, ok? O que, que acontece? De tempo em tempo, isso aqui é trocado. Acontece o que nós chamamos de muda ou ecdise, que é a troca do exoesqueleto. É como se você estivesse morando literalmente dentro de uma armadura de metal medieval e você tivesse 10 anos de idade. E conforme você vai crescendo, você percebe que aquela armadura vai ficando totalmente apertada, não tem mais espaço para o teu crescimento e você precisa trocar de armadura, tá? Então, há uma troca desse exoesqueleto em alguns períodos, tá certo? Então, uma coisa importante para vocês saberem a respeito dos artrópodes. E uma outra coisa interessante, gente, vamos falar um pouquinho agora aqui a respeito do aparelho circulatório dorsal, tá? Esse aparelho, ele possui regiões bem distintas, tá? A primeira região, ela fica aqui mais à direita, tá certo? Que é o abdômen do inseto, tá? Essa região aqui, nós chamamos ela de coração, porque nós vamos perceber que quando o sangue do inseto, que na verdade no caso do inseto nós não chamamos de sangue, o nome técnico é hemolinfa, quando a hemolinfa ela chega nessa região aqui, ela vai entrar nessa parte aqui, ó, mais dorsal, pode ver que há aqui uma um caminho específico aqui, onde é conduzida essa hemolinfa, tá? Mas quando ela está aqui, ela vai entrar, então, nessa região, tá certo? E quando ela entra nessa região, através do ósteo, né? Essas bolinhas, esses orifícios, ela entra através do ósteo, ela é literalmente pressionada. E por ser pressionada, ela acaba sendo bombeada para essas duas outras regiões. Então, primeiro, a hemolinfa, ela tem um caminho póstero-anterior. Por quê? A região posterior é aqui, e daqui para cá nós temos a região anterior, que é tórax e cabeça. Então, quando ela chega na região do abdômen, que é a região do coração, a hemolinfa ela percorre um caminho póstero anterior, ok? Quando ela chega aqui na região anterior, no caso aqui primeiro do tórax, perceba que ela vai fazer o quê? Ela vai irrigar e nutrir regiões como as asas, tá? E também regiões como as patas desse inseto. Quando essa hemolinfa continua caminhando aqui pelo aparelho circulatório dorsal, ela chega na região da cabeça e basicamente aqui na cabeça ela vai estar
irrigando aparelho bucal e também antenas como o cérebro desse inseto, tá bom? A questão do cérebro também que nós vamos ver aqui na sequência. Tá bom, pessoal? Então, hoje aqui é uma aula em que nós vamos passar características gerais. Nós não vamos estar nos atendo nos pormenores de cada uma dessas características, mas é importante para vocês terem um panorama geral. Antes só da gente passar para outro slide, lembrando que aqui, então, nós temos uma região que nós chamamos de coração, e essa região, então, que nós chamamos de aorta, ok? Uma região chamada aorta. Então, o coração lembra o coração, né, humano, porque ele vai bombear, e a aorta é porque nós temos também um canal circulatório no coração que conduz o sangue humano para todo o corpo, chamado aorta. Então, aqui recebe também, alusivo a isso, o nome de aorta. Beleza? Então, uma outra característica bem importante é nós conhecermos o sistema nervoso ventral, tá bom? Se nesse caso aqui nós temos um aparelho circulatório dorsal, é porque ele fica mais acima, nessa região que nós chamamos de dorso, e aqui nós temos então o sistema nervoso ventral, justamente porque toda essa estrutura nervosa, ela está aqui na parte mais ventral, né? Vamos chamar assim, a barriga desse inseto, tá bom? Então é muito importante. Então, uma coisa que a gente precisa observar com vocês é que esse sistema nervoso, ele é formado por gânglios, ok? O que são gânglios? São essas protuberâncias, tá? Essas bolinhas aqui que vocês conseguem observar, tá bom? E o que é o gânglio, pessoal? O gânglio, ele é uma central de estrutura nervosa. A estrutura específica que está aqui são o corpo celular de neurônios. Então, se a gente está falando de sistema nervoso, vamos lembrar que a célula do sistema nervoso é uma célula específica chamada neurônio. E o neurônio ele é dividido em três partes. Uma primeira parte é o dendrito, uma segunda parte são os corpos celulares e a última parte são os axônios, ok? Eu não sei se eu tenho aqui uma opção. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, vou tentar desenhar para vocês aqui uma célula neural, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, essa primeira estrutura que eu estou desenhando para vocês aqui, faria a função de um dendrito, tá? Isso aqui que eu desenhei primeiro é o corpo celular, e aqui nós teríamos aqui o axônio, ok? Então, fazendo uma revisãozinha aí com vocês. O sistema nervoso, ele existe para transmissão de informações, transmissão de impulsos nervosos, tá certo? Então, perceba que a informação ela chega nesse sentido, no neurônio, ok? A função aqui dos dendritos é captar essa informação, vai levar essa informação aqui para o corpo celular. O corpo celular tem a função de processar a informação e, depois de processada e compreendido o que é para ser feito, essa informação ela é transmitida para uma célula efetora através do axônio, tá? Que é toda essa estrutura aqui, que seria o axônio, ok? Eu posso ter um outro neurônio desse aqui ligado aqui, e que eu vou ter essa estrutura do dendrito conversando com esse axônio, em uma passagem de informação, uma transmissão de impulso nervoso chamado de sinapse, ok? Ou, se eu não tenho um outro neurônio aqui no final, eu posso ter uma célula efetora. O que seria essa célula efetora? Como o próprio nome diz, é uma célula que vai efetuar o comando que está vindo, né, para essa região aqui, tá certo? Por exemplo, se é uma célula efetora muscular da perna ou muscular da asa, a informação pode ser: vamos fazer a contração muscular para poder bater asas e voar, ok? Então, são coisas mais ou menos assim. Então, fiz só uma revisão com vocês aqui. Depois nós vamos estudar especificamente o sistema nervoso, porque ele é muito importante, gente, principalmente para as questões dos inseticidas, tá? Os inseticidas.
quando nós formos estudar inseticidas, vocês vão perceber que muitos deles atuam exatamente no sistema nervoso. A maioria deles atua no sistema nervoso, tá bom? Então a gente precisa conhecer muito bem. Então vamos lá, já entendemos o que são gânglios. Então nesses gânglios aqui, eu tenho o que aqui? Qual parte do neurônio? Geralmente eu tenho aqui o corpo celular. É uma central de processamento de informação, tá? Olhando aqui então para a cabeça, nós temos aqui o cérebro, né? Esse cérebro, ele é a fusão de 3 gânglios, tá certo? Que estão aqui nessa região. Depois nós temos aqui um gânglio específico chamado de gânglio subfaringiano, ok? Por que que esse gânglio subfaringiano aqui, ele está posicionado aqui? Porque é ele. Lembra, gente, que o sistema nervoso, ele vai fazer o comando do corpo, ok? Comando do corpo. Então, quem é que comanda essa região aqui do aparelho bucal do inseto? É o gânglio subfaringiano, tá? Quando nós saímos aqui do tagma sensorial, que é a cabeça, partindo para o tagma torácico, nós temos também aqui é, 3 gânglios, que são os gânglios torácicos, ok? E eles vão aqui, obviamente, ajudar tanto na questão dos apêndices, pernas, quanto também das asas. E perceba que nesse caso aqui, ó, nós temos um gânglio específico para cada par de pernas. Lembrando, então, que são 3 pares de pernas que os insetos possuem, tá bom? E na sequência, os gânglios também estão presentes aqui na região abdominal, sendo chamados então de gânglios abdominais, tá? Nessa região que ela é visceral. Então você vai ter algumas vísceras aqui, né, que estão funcionando e que só vão funcionar mediante um comando do sistema nervoso, nesse caso aqui é o ventral. Beleza, gente? Então, dando sequência, nós temos aqui, então, uma ilustração muito boa a respeito do filoartrópoda. E a interpretação dele, ele vem de baixo para cima, aqui para ficar fácil a compreensão. Então, nós temos aqui aquilo que um dia foi um ser primitivo, né? Que deu origem, né? Um ancestral de todos esses insetos, que não se tem a identificação deles, mas se sabe que esse indivíduo possuía olhos compostos, um par de antenas, e um exoesqueleto quitinoso, ou seja, através de quitina, né, acúmulo de quitina, com apêndices articulados, tá? Então, nós não sabemos quem é esse ancestral. Mas dele, primeiro se divide os quelicerados e também aqueles que possuem mandíbulas, tá bom? Então perceba que nós temos aqui algumas classes. E olha que interessante, eu falei para vocês que nós temos reino, temos famílias, né, filos, perdão, e do filo nós dividimos isso em algumas classes, tá bom? Então aqui nós temos, por exemplo, os Chelicerata, Miriápoda, Crustácea e Hexápoda, tá? Então, nós chamamos, assim, mais simples de falar, né? Os quelicerados, os miriápodes, crustáceos e os hexápodos, tá bom? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês em relação a cada um, né, desses subfilos aí, tá certo? Então, falando a princípio desse primeiro aí, que são os quelicerados e os mandibulados, ok? O que nós temos aqui de importante para observar? Primeiro, por que o nome é quelicerado e mandíbula? Por conta dessa estrutura aqui, ó. Nesse aracnídeo aqui, né, nessa aranha, nós vemos essa estrutura que nós denominamos ela de quelícera, tá bom? No caso aqui dos mandibulados, nós temos a mandíbula, tá? Aqui, gente, a quelícera, ela tem algumas funções, né? Principal dela é caça e alimentação, ok? Então, ela vai inocular a peçonha, né? Muito provavelmente que está na ponta aqui dessa quelícera seria uma gota de peçonha, né? O seu veneno.
E ela usa essa quelícera para inocular, né? A gente chama assim, fui picado por uma aranha. Na verdade, o que aconteceu? Você foi inoculado por um animal, no caso, quelicerado, tá? Também acontece de com a própria quelícera, ela ter um canal aqui dentro, né? Por onde não só vai sair a peçonha, como também ela vai sugar depois todo o líquido interno desse animal, por exemplo, que ela acabou predando. É mais ou menos assim, imagine uma aranha que ela acaba prendendo lá na sua teia uma mosca, ok? Uma abelha, por exemplo. Ela vai chegar nessa abelha presa, vai cravar nela suas quelíceras, né? Essa peçonha aqui, ela tem uma característica de ser proteolítica. O que isso significa? Ela vai fazer a quebra das proteínas, tá bom? Tudo que está dentro ali daquela abelha vai literalmente virar uma sopa, tá certo? Vai ter quebras de cadeias de proteína, vai virar uma sopa e depois a aranha volta, o quilicerado volta e crava novamente essa quelícera e faz a sucção desse caldo interno desse inseto que foi predado, tá bom? Aí nós temos na sequência aqui, então, os mandibulados, né? Essas mandíbulas têm várias funções, né? Alimentação, por exemplo, cortar folhas, né? Por exemplo, manipular algumas algumas coisas, né, importantes. No caso das abelhas, elas têm também mandíbulas que faz, por exemplo, a manipulação da cera para compor a colmeia, para fechar, né, a colmeia, tá certo? Então, a mandíbula ela possui, além do que também ela vai poder fazer a predação, né? Ela vai matar algum tipo de presa para poder também se alimentar, tá bom? Ainda falando aqui dos quelicerados, ó, perceba aqui então, tem aqui um coró, né? E as quelíceras cravadas aqui para fazer então a sua alimentação, tá bom? Então, dá para a gente avançar aqui. Sim, dentro então dos quelicerados, né, esse subfilo aqui, quelicerata, nós temos então, como eu falei, algumas classes, algumas divisões. Então, a primeira divisão nós temos aqui a Pycnogonida, tá bom? Depois nós temos aqui embaixo a Merostomata, tá? Nós não vamos nos ater a ela, nós estamos aqui em entomologia geral fazendo uma base para entomologia agrícola, então nós vamos focar naquilo que tem importância agrícola, tá bom? A única coisa que a gente quer trazer de conhecimento para vocês é que tanto a classe é, Pycnogonida e a classe Merostomata são classes aquáticas, tá bom? De interesse agrícola, nós temos então a classe aracnida, ok? São a classe das aranhas, dos aracnídeos. Então aqui nós temos também algumas classes, tá? Algumas ordens, perdão, a divisão de classe é a ordem. Então a primeira aqui nós temos a Opiliones, ok? Ordem Opiliones. São animais bem inofensivos, a gente vai ver eles na sequência. Depois nós temos a principal ordem que nos interessa, que é a Ácari, tá bom? Onde estão os ácaros, onde estão, por exemplo, os carrapatos, ok? Ordem Arane, tá bom? Arane, essa palavrinha nai aqui, a gente lê apenas o E, tá bom? Arane, onde estão as aranhas mesmo. Muitas delas são predadoras de muitos tipos de outros insetos, fazendo o controle de milhares deles, importância aí na cadeia alimentar e também na limpeza do ambiente. E temos a ordem Escorpiones, tá bom? Eles estão aí alocados os escorpiões. Mas, como eu disse, a gente vai se ater aqui na ordem Ácari. Então, vamos lá. Essa ordem aí, Aracnida, né? Onde está aqui os ácaris. Então, nós temos o corpo do ácaro aqui, né? Dividido em algumas partes. Então, perceba, se ele é quelicerado, ele vai ter que ter a presença de quelíceras, tá? Então, aqui estão as quelíceras, por onde ele vai, então, fazer a predação
da sua presa, né? Aqui do lado nós temos os palpos, né, ou os pedipalpos, que auxiliam, no caso aqui, quando ele vai predar algum tipo de ser, é como se fosse o palpo, vai lembrar mão, né, palma da mão, né, palpo, então ele vai ajudar a não só segurar essa presa quando ele for inocular, como também depois para empurrar ela para o aparelho bucal que está abaixo aqui, tá bom? Então, essa primeira região que eu estou mostrando para vocês é uma região chamada de gnatossoma, tá? Toda a região abaixo aqui é a idiossoma, tá bom? A idiossoma é dividida em três partes. Propodossoma, que é onde está inserido, então, o primeiro e o segundo par de pernas, né? Aí nós temos a metapodossoma, é a parte central do corpo, né? Terceiro e quarto par de pernas. E a última parte aqui, que está isenta, né, da inserção de pernas, seria a região da opistossoma, tá bom? Então, essa é uma ordem aí que a gente vai ver que ela tem uma certa importância, tá certo? Alguns da ordem Ácari, eles são fitófagos, ou seja, eles vão se alimentar de plantas, tá bom? Outros que não são fitófagos, eles vão predar outros insetos. E aí, nesse caso, eles vão ser positivos. Por que eles vão ser positivos, pessoal? Porque eles podem estar, alguns deles, predando alguns insetos que são problema na lavoura. Então, eles vão ser inimigos naturais de alguns insetos, o que para nós aí, agronomicamente, é muito positivo, tá bom? Alguns deles, falando ainda das questões, problemas, né, de impacto econômico, eles são transmissores de doenças, são vetores, principalmente de viroses, tá? Então, por isso que a gente acaba pensando essa classe, né, e essa ordem para estudos, tá bom? Então, como eu falei, não tem tanta importância para nós na agricultura, a classe dos aracnídeos aí, nesse caso aqui, são os escorpiões, né? Mas só fazendo aqui algumas observações gerais, né, que são importantes e são até curiosidades, né? Primeira parte aqui, então, você tem uma carapaça, né? Depois o tronco e no final você tem aqui a cauda, né? E é na parte final da cauda que você tem o aguilhão, ok? Esse aguilhão aqui, que é justamente por onde ele vai fazer a picada para inocular a peçonha, chamada então de telson, ok? Então, nessa parte aqui mais protuberante, você tem a peçonha armazenada, e toda vez que ela crava, você acaba tendo então a inoculação. O destaque que a gente faz, isso para quem faz identificação das espécies, é que nos aguilhões em que você tem esse segundo espinhozinho aqui ó, aparecendo, são espécies que a peçonha é muito mais agressiva, é muito mais venenosa, tá bom? E uma outra curiosidade é que quanto menor o escorpião, maior também vai ser é, o impacto do seu veneno, muito mais venenoso ele é inversamente proporcional. Quanto menor o escorpião, maior é o poder desse veneno que ele possui, tá bom? Aí agora a ordem Arane, né, da classe aracnida. Então nós temos aqui as aranhas, ok? O que é importante a gente falar? Então, como eu já disse, milhares de insetos são predados por essas aranhas, tá? É, elas nos ajudam também a manter uma cadeia alimentar saudável, ok? Em que muitas pragas acabam não sendo assim muito agressivas pela presença desses insetos, tá bom? Fazendo então uma limpeza do ambiente. Então observe aqui que no caso das aranhas, elas possuem 8 patas ou 4 pares de patas, né? As pernas, uma, duas, três, 4 aqui, né? Daqui para cá as 4. Essa daqui, essa primeira que nós às vezes podemos confundir com pata, é um pedipalpo. Como eu falei, ela ajuda a imobilizar a presa e também a posicionar para que a aranha, no caso aqui, possa se alimentar. E aqui nós temos as quelíceras, uma quelícera aqui, outra quelícera aqui, que é por onde ela vai inocular o veneno.
Olhando para o corpo desse animal aqui, o que a gente percebe? É que aqui nós temos, diferente do que nós vimos lá atrás, naquele gafanhoto do início da apresentação, em que nós tínhamos bem definido os tagmas cabeça, tórax e abdômen, aqui no caso há uma fusão. Ó. Perceba que cabeça e tórax é uma coisa só. Então nós damos o nome de céfalo-tórax. Céfalo, de cérebro, cabeça, né? E tórax, ok? Então aqui é é um tagma só, uma região só, tá? E aí, nesse estreitamento, esse acinturamento que acontece aqui, daqui para cá nós temos, então, o abdômen, ok? Aqui atrás, nós temos, então, o que nós chamamos de fiandeira, né? É através dessas duas estruturas que ela vai tecer, então, a sua teia, como nós podemos ver a teia aqui nessa outra imagem, né? E internamente aqui nós temos o que nós chamamos de glândulas fiandeiras, tá bom? Que são as glândulas fiandeiras? Internamente ela é um líquido, tá certo? E quando esse líquido entra em contato com o ar atmosférico, ele se solidifica formando esse fio, ok? Então, na verdade, a aranha ela não tem esse fio da teia enrolado, como a gente pensa, dentro do abdômen dela, ela só vai soltando. Não, lá dentro é uma glândula que vai secretar um líquido que, em contato com o ar, com o O2, o oxigênio, vai então formar essas teias aí, tá? Aqui, então, nós temos essa ordem, opiliones, né? A gente só faz aqui o comentário, porque apesar de se assemelhar com a aranha, ele não é uma aranha, né? É um animal inofensivo, ele não tem peçonha, apesar dele ter aqui ó, a quelícera, ele tem que ter quelícera para estar dentro do grupo dos quelicerados, mas essa quelícera é mais para caça, mas sem a presença do veneno, tá bom? Então, o que esses animais trazem, às vezes, de incômodo é que eles liberam, né, um odor, né, são glândulas odoríferas, né, que acabam liberando um odor desagradável para espantar, por exemplo, alguns inimigos, né, e às vezes as pessoas acabam matando aí, confundindo com uma aranha, tá certo? Perceba aqui também que ele tem um corpo único, né? Você não tem aqui a divisão cabeça, tórax e abdômen, ok? Então, aqui mais uma imagem, né? Para a gente ver essa diferença. Perceba aqui que eu tenho aqui ó, o cefalotórax, cabeça mais tórax unidos, e a partir daqui o abdômen, ok? Esse acinturamento aqui, ó, que acontece. No caso dos opilhões, nós não temos esse acinturamento, então olhou um bicho estranho lá, parecido com a aranha, né? Com essas patas estranhas. Eu não tenho esse acinturamento aqui, ó, não se trata de uma aranha, se trata de um opilion, tá bom? E aí os mandibulados, né? No caso dos mandibulados, eles apresentam então essas mandíbulas, uma diversidade de mandíbula, como a gente já viu né, já comentou com vocês. Alguns vão acabar picando, outros vão ter elas especificamente para poder alimentação. No caso aqui das mandíbulas das abelhas, como a gente falou, para manipulação de cera, tá certo? Aqui então, gente, uma outra parte, né, dentro do filo artrópoda, nós temos então alguns subfilos, né, outros subfilos, que nesse caso aqui vão estar dentro dos mandibulados, né? Vimos então lá os quelicerados e agora nós vamos ver aqui os mandibulados. Então, no subfilo dos mandibulados nós temos o subfilo Myriapoda, o subfilo Crustacea e o subfilo Hexapoda, tá bom? Esse subfilo Myriapoda, ele se divide em duas classes, Diplopoda e Quilopoda, tá bom? E aqui, no caso do filo crustáceo, são os crustáceos, né? E o hexápoda, nós temos a classe que nos interessa, que é o objeto em entomologia, é a classe insecta, tá bom? Então vamos lá, falando então dos miriápodes, tá? Da classe quilópoda, tá? O miriápode vem da ideia de 1000 pés, ok? Pela quantidade de pernas que esses animais aqui têm, tá bom?
Então, se nós olharmos aqui nessa imagem, nós vamos perceber primeiro que ele só tem uma cabeça e um tronco, ok? É uma cabeça e um tronco, é uma divisão um pouco diferente. A característica principal que define os quilópodes, né, é a presença de um par de pernas por segmento. Então, perceba que o corpo aqui é dividido por segmentos, aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e saindo de cada segmento desse, pode observar que tem apenas uma perna, tá? Então, esses são os quilópodes, tá? Lembrando que podes vem de poda, que lembra pernas, tá bom? Eles também têm aqui um par de antenas, ok? Que são sensoriais. E o que eles têm aqui não é uma quelícera, porque senão seria um quelicerado. Mas ele tem aqui ao lado da, né, da mandíbula aqui, ele tem então uma forcípula. E aqui sim, aqui também nós vemos a forcípula, aqui também, né, numa imagem mais definida por ser uma imagem real, é onde ele faz então a inoculação dos venenos, ok? E aí depois nós temos então, dentro do subfilo Myriapoda, nós temos a classe Diplopoda, tá? Os diplópodes, tá certo? Qual é a diferença então aqui, tá, dos diplópodes? É que nesse caso, perceba aqui, ó, nós temos o primeiro segmento, segundo, terceiro. Pois é, mas aqui também eu tenho um segmento e um par de patas. Só que isso acontece até aqui, ó. A partir desse segmento, você tem a presença de 2 pares de pernas por segmento, tá? Nessa imagem aqui fica mais fácil de vocês perceberem, ó. Então, aqui, ó, os primeiros aqui, no caso dos diplópodes, né? Você tem primeiro aqui apenas um par, e a partir daqui você começa a ter 2 pares de pernas por segmento, tá bom? Então, diferença bem fácil de observar aqui entre quilópodes e diplópodes. Então, vamos lá. Só lembrando aqui, né, que nós temos aqui, nesse caso, lacraias e centopeias, ok? Então, esse filo aqui também, nenhum interesse agrícola, né? Fala a respeito dos crustáceos, né? A gente vai só passar por aqui, falando alguma coisa, né? Então, nós temos aqui um cefalotórax, mais uma vez, cabeça e tórax unidos, e o abdômen, né, na sequência. O que nós temos aqui, gente, é que uma das diferenças, primeiro, são 2 pares de antenas, e que os crustáceos eles têm apêndices birremes. O que são apêndices birremes? São apêndices que se dividem em dois, que eles é como se fosse uma bifurcação, ok? Então, você tem aqui, ó, na antênula, uma ramificação. Você tem outras partes aqui também que você acaba tendo algumas ramificações, ó. Você tem aqui esses apêndices aqui natatórios, ó. Perceba que eles acabam de uma parte aqui, eles se ramificam em 2 partes, tá bom? Então, essa é uma característica aí dos crustáceos, ok? E toda essa passagem nossa aí, a respeito do filo dos artrópodes, é para chegarmos, então, nesse subfilo hexápoda, tá? É aqui, gente, que vai ter a classe de interesse da entomologia que a agronomia tanto precisa conhecer e estudar, tá bom? Então, olhando aqui com vocês aqui mais uma vez, a gente viu alguma coisa disso lá na introdução, né? Então, nós temos aqui os tagmas, né? O tagma sensorial, cabeça, tagma locomotor, que é o tórax, tagma visceral, que é o abdômen, ok? Então, nós vamos estudar com vocês e em uma das aulas, né, aulas práticas, a gente vai identificar os insetos por chaves de identificação. E por que é importante conhecer, né? Nós vamos ter depois a morfologia externa desses insetos. Por que é tão importante conhecer isso? Porque lá dentro dessa chave de identificação, ela vai dando características e vai te levando para outros pontos da chave, até que você chega no final sabendo qual é a identificação daquele inseto com aquelas características
específicas, ok? Então, aqui, ó, uma forma um pouco mais detalhada, né? Então, nós temos aqui, ó, notagma sensorial, que é a cabeça, nós temos olhos, né? A própria cabeça, nós temos o labro, que é um lábio superior, né? Aqui do lado do lábio nós temos a mandíbula, ok? E temos também essa pequena anteninha, a gente chama anteninha popularmente, mas ela é um palpo, ok? Apalpador. Então, veja bem, ó, com a mandíbula, ela vai estar segurando, né, e cravando aí na sua presa, e os palpos aí ajudam, né, a manipular e a prender essa presa para vir em direção aqui do labro da boca, do aparelho bucal, para a alimentação, tá? Temos aqui também a antena, depois nós vamos estudar em morfologia aí especificamente quais são as partes aqui, né, da antena, classificando, existem várias formas de antena, que nós vamos ver com vocês, tá certo? E depois a gente parte para o tagma locomotor, tá certo? Então, todas as patas, né, as pernas estão aqui ligadas ao tórax, né, embora você possa pensar que essa está ligada aqui no abdômen, mas por baixo ela vai estar ligada aqui, obviamente, ao tórax, ok? E também nós temos aqui as asas, pessoal, ok? Percebam que às vezes a gente olha para um coleóptero como esse aí, que é né, um besourinho, e a gente acha que, né, ele tem várias asas, mas na verdade, se nós olharmos aqui, ó, essa primeira capa mais dura que o besouro tem, nós chamamos de élitro. Ela é só uma asa de proteção. E é proteção para quem? Para uma asa verdadeira que está embaixo, ok? Essa asa membranosa é quem vai literalmente fazer esse inseto aqui alçar voo, tá bom? Aí nós temos daí depois aqui a própria perna, né? Existem algumas divisões, ó. A coxa, o próprio fêmur, tíbia, os tarsos, né? O tarso aqui, né? Enfim, isso aqui a gente vai depois detalhar melhor com vocês, mas como eu disse, a ideia hoje são características gerais, tá bom? Nesse subfilo aqui, então, também nós partimos de um indivíduo aqui, né? Desconhecido, como nós falamos lá atrás, e que ele vai dando características específicas, né? Esse indivíduo tinha 6 pernas, ele tinha um desenvolvimento direto, sistema traqueal único, túbulos de Malpighi, mandíbulas internas e perda da segunda antena. Então, são características lá do ancestral desses animais aqui, tá bom? Então, a gente divide aqui, ó, esse subfilo aqui, hexápoda, né, em duas classes, né? A primeira é uma classe entogonata, tá? Essa nomenclatura aqui, ó, ento é dentro, né? Como endo também é dentro, ento de entrar, né? Você está indo para dentro, e gnata seria boca, né? Então eles têm o aparelho bucal dentro, interno, ok? Ele não está externo, não é visível. Já no caso da classe aqui né, classe insecta, eles são classificados como ectognatas. Por que ecto? Ecto de externo, tá bom? Então, ectognatas, o aparelho bucal está externo. É possível você visualizar aqui, ó, como essa segunda imagem, o aparelho bucal, tá bom? Então, aqui nós temos a classe insecta. Na classe insecta, nós temos aqui algumas famílias, né, algumas ordens, que nós vamos ver com vocês depois de forma bem específica, né? Temos aqui, por exemplo, no grilo gafanhoto aqui, os ortópteros, né? Temos aqui eminópteros, tá? Temos odonata. Então, todas essas espécies aqui, divididas nessas famílias, ordens, classes, nós vamos acabar vendo com vocês aí na sequência, tá bom? Por enquanto, esses nomes vão ser um pouquinho estranhos, mas já já ele vai fazer parte aí da carreira profissional dos senhores aí, tá bom? Então, só para a gente poder mostrar para vocês, há uma grande diversidade, né? E a nossa intenção no final aí é que vocês olhem para esses insetos aqui, observando algumas estruturas, né? E já consigam identificar algumas funções
que tipo de problema ou de benefício que esse inseto pode trazer, né? Mas, como eu disse, isso a gente vai com calma aí na sequência, trabalhando junto com vocês, né? Aqui um subfilo é o trilobita, um filo já, um subfilo extinto, né? Mas a gente só traz para vocês aqui a título de conhecimento, né? Ele tinha um exoesqueleto quitinoso, né? Então, ele também fazia quidísia, ou seja, ele trocava esse exoesqueleto, tinha tamanhos variados, né? Então, ele é lá do período paleozoico, né? Então, 540, 240 milhões de anos atrás, né? Eles existiram aí, mas hoje ele está extinto, tá bom? E aqui, gente, fazendo só um resumo, então, nós temos aqui o filo Artrópoda. Esse filo é dividido em subfilos, né? Dos que nós falamos aí por ter uma importância maior, o Myriapoda, que se divide na classe Diplopoda, 2 patas por segmento, classe Quilopoda, 1 pata por segmento, né? Crustáceos são lá os próprios crustáceos, né? A gente acabou não detalhando nada sobre eles. Os queliceratos, né? Do subfilo Quelicerata. Então, o principal que nós vimos com vocês aí é a classe Arachnida, e dentro da classe Arachnida, o principal aí é a ordem Acari, tá bom? Dos ácaros, tá? Eu falei para vocês de algumas questões relacionadas à agricultura, mas na medicina, por exemplo, você tem ali o carrapato transmitindo a febre maculosa, né? Tem uma importância médica aí, e também importância veterinária, né? O próprio carrapato aí tem um problema sério aí também na sanidade animal, tá? E, por fim, aqui o subfilo Hexápoda e a classe de interesse da entomologia agrícola, que é a classe insecta. Beleza, gente? Eu acredito que a gente vai ficando por aqui. Nós já conseguimos dar para vocês uma boa introdução em relação à entomologia geral. E na sequência, aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da morfologia, tá bom? Dos insetos, tá certo? Vamos falar um pouco da cabeça do tagma sensorial. Lembrando aí que nós teremos nessa aula o entendimento a respeito de mandíbula, a respeito do aparelho bucal, de olhos, a respeito das antenas, e numa outra aula nós vamos focar um pouco mais a respeito do tagma locomotor, falando das patas, das asas, né? E por fim aí o tagma visceral, que seria o abdômen. Beleza, gente? Obrigado então aí pela atenção de vocês e a gente se encontra aí numa próxima aula.